Fala pessoal, Sixsmith aqui, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo o guia de uma build de Flicker Strike no Perfect Exile 2, uma versão de autoria minha. Eu criei essa versão na época da Liga 0.1, postei alguns vídeos, mas eu nunca cheguei a postar um guia explicando como fazer a habilidade se comportar dessa forma. O que eu basicamente faço é utilizar a habilidade continuamente, sem consumir Power Charge, livrando a gente daquela frustração de ter que gerar Power Charge de fontes externas. Isso também resulta na build mais rápida do jogo e também na mais automática, porque como vocês vão ver aí, você simplesmente precisa segurar um botão e deixar a mágica acontecer. Eu vou dividir esse guia em duas partes. Na primeira parte vai ser dentro do jogo e a segunda parte vai ser dentro do POB. A razão disso é porque eu vou querer mostrar para vocês outras versões dessa mesma build que eu criei e também algumas questões numéricas que dá para mostrar com maior precisão dentro do POB em si. Como vocês podem ver, eu estou no mapa Twisted Domain, que é basicamente o mapa da Braid Tier 4. Eu vou deixar rodando aí o vídeo para vocês e quando terminar eu volto explicando todos os detalhes e macetes da build tintim por tintim, beleza? Bom, vamos lá. Aqui dentro do jogo não tem muito para onde correr, então eu vou explicar para vocês sobre mecânica da build, sobre as layers defensivas, as gemas de suporte e de habilidade, e também eu falo sobre os equipamentos e as joias. A razão disso é porque é um embrulho muito fechado e você não consegue estar trabalhando muito dentro desses itens, certo? Primeiramente, eu tô com o Titã level 92, único e exclusivamente por causa de Hulk Informe. O restante dessa classe é praticamente descartável, principalmente essa pochete aqui, que não faz o mínimo sentido pra mim, um botamonte sem andar de pochete, mas beleza. Ele é um Titã level 92, fecha mais ou menos level 95, e eu escolhi ele para fazer o guia por causa de números. O Titã alcança números mais rápido, certo? Por causa daquela passiva. Então, como eu disse, é um personagem com 200 de vida, 145 de Spirit, que é o que você precisa por causa de dois suportes de conforto, que eu vou chegar lá. Tem as resistências capadas, que é muito difícil de se capar nessa build. Você vai ver que ela tem um escopo meio fechado e não tem muitos espaços para você estar pegando resistências. E eu uso a segunda layer defensiva mais broken do jogo. Para quem não sabe, a primeira é Energy Shield e a segunda é Evasion quando aliado a Deflection, certo? O porquê? Essa build vai fechar em uma média de 75% de evasão. Significa dizer que mais ou menos 2 hits a cada 10 vão me acertar. Ou seja, eu vou ignorar completamente o dano de 8 hits. E desses 2 hits, eu tenho 70% de chance de tomar só 57% do dano. Ou seja, se eu tomar aí 1000 de dano, eu vou estar tomando uma média de 570, entendeu? Eu botei aí o Mente Threshold um pouco alto, porque essa build ela é fraca para Degen. Na verdade, build de evasão é fraca contra Degen. E 5 Endurance Power Charge para buff. A razão pela qual escolhi evasão é porque você não tem muito controle com essa build. E por você não ter muito controle, você abre mão do seu dodge roll.
Porque você tá o tempo todo em cima do mob, você nunca sabe onde você tá e o que vai te acertar ao mesmo tempo. Então você não tem o reflexo para poder estar desviando das coisas, porque você tá sempre em cima, certo? Então se você não tem o reflexo, você tá abrindo mão do dodgeball, vai de evasion que é safe. Agora sobre o Flicker Strike em si. Pra quem não sabe, Flicker Strike é uma habilidade que basicamente você segura um botão e o personagem sai teleportando para qualquer alvo da tela. Você não precisa estar com o mouse em cima do alvo. Isso faz com que a habilidade se torne a habilidade mais rápida do jogo, porque ele está teleportando o tempo todo. Porém, ao mesmo tempo, a mais perigosa, porque você não tem um controle para saber onde seu personagem vai cair. E isso é um ponto negativo. O segundo ponto negativo dessa build é a animação. Ela tem uma animação semelhante a essa daqui. Porém, ela é tão lenta, mas tão lenta, que se você for na cozinha buscar um cafezinho e voltar, você ainda não vai ter terminado de executar essa animação. Isso acontece porque o Flicker Strike tem uma attack speed base de 50%. Ou seja, se você tem 4 de attack speed, ele usa só 2 de attack speed. Você vai falar, ah, mas Six, eu vejo os vídeos, os caras saem na velocidade da luz, pulando, picotando todo mundo com o Flicker Strike. Eu posso garantir pra você que aquele personagem não deve ter nem 1.5 de attack speed no Flicker. E aí a gente entra no detalhe da mecânica da build em si. Flicker Strike ele tem 3 linhas. Na verdade são 2. Eu gosto de separar uma parte dessa primeira linha como uma terceira, porque é onde mora o segredo da mecânica da build. Primeiramente ele diz que se você gastar uma Power Charge, você vai se teleportar e bater em 2 alvos adicionais. Enquanto você estiver teleportando e batendo alvos adicionais após ter gastado Power Charge, seu personagem não pode ganhar Power Charge. Isso faz com que ele seja diferente do Flicker do Poi 1. Porque no Poi 1 você bate com o Flicker, gera Frenzy com o Flicker, gasta a Frenzy com o Flicker e vira um ciclo infinito de loop. Aqui não tem como você fazer isso, certo? Porque você não pode gerar Power Charge até acabar a instância do Flicker que você está usando. Só que tem uma linha que é continuação dessa primeira. E eu gosto de separar ela porque foi aí que eu percebi que dava para fazer essa build funcionar de outro jeito. Se você ler ela dessa forma, se você gastar Power Charge, você não tem animação, ou se você gastar Power Charge, você ignora a animação, você entende que esses 285 more que você ganha de ataque speed quando você usa o Power Charge, ignora a animação do Flicker. Porque se você usar Power Charge, você vai observar que o Flicker só tem animação na primeira instância. Depois ele não tem animação, ele sai cortando infinitamente até terminar o Flicker. Isso acontece por causa desse buff. Então o que a gente precisa fazer para essa build funcionar? A gente precisa encontrar esses 285% more attack speed em algum lugar. Vocês já vão até, mas Six nem tem 285% more attack speed no jogo. Realmente não tem. Então a gente vai ter que se virar nos 30. Por isso a gente vai para os equipamentos e as joias primeiro. Nos equipamentos aqui a gente tem uma arma de pelo menos 2.5 de attack speed. No meu caso é uma de 2.17. E ela tem que ter uma fonte de lightning damage nela. Seja esse extra ou esse lightning flat. O restante você pode pegar físico, o que você quiser. Mas ela precisa ter uma fonte dessas duas aqui. Eu vou explicar mais adiante a razão disso, mas esse ponto aqui não é tão necessário. Eu dei sorte de pegar com ele. Mas se fosse físico aqui também não faria muita diferença. Porque o Flicker não converte o dano, certo? Ele só multiplica. Então, se você pegar físico, cold, tanto faz, ele não vai converter esse dano. Ele só vai aplicar o multiplicador. Beleza. A sua arma tem que ter pelo menos 25% de attack speed e 6 levels de all skill. Isso porque o level de all skill pega para todas as habilidades da build. E como você vai alcançar esse 2.5? Você vai ter que pegar uma Lunar Quartz Staff com tier 1 ou 2 de attack speed e completar o restante com Soul Core de attack speed. Porque esse attack speed que você tem aqui, ele é considerado um attack speed flat. Então todos os modificadores de Increased, exceto o da arma, que é considerado Increased locais, são aplicados em cima desse modificador aqui, certo? Beleza, resolvemos o problema da arma, a gente vai para a luva. Na luva a gente precisa de uma luva com attack speed, efeito para Socketed,
Lightning Damage não dá para ficar sem. Accuracy e Physical Damage. Aqui você pode pegar qualquer dano flat. Eu preferi físico porque as outras habilidades convertem Lightning, dano físico para Lightning. E a razão de você ter que ter esse modificador aqui, né, de mais efeito para Socket e uma luva com 2 sockets é porque você precisa utilizar 2 Talismãs of Sirius nela. Cada Talismã of Sirius vai te dar 8% natural. Só que na luva, por causa desse efeito, vai estar dando 16, ou seja, com 2, 32. A mesma coisa acontece no belt. Você vai precisar pegar um belt de pelo menos 100% com o efeito para modificar na luva. Ou seja, você vai poder pôr 2 Talismãs of Sirius nele e receber o mesmo bônus de Attack Speed. Nos rings você vai buscar flat de Lightning e porcentagem de dano Lightning. O prefixo é indiferente você pegar Accuracy ou Physical Damage. Accuracy vai te dar Attack Speed, Physical Damage vai te dar dano. Só que, tanto nos rings como na armadura e na bota, você precisa pegar uma tonelada de resistência. Porque, como mencionei, essa build é frágil e é muito difícil de escapar resistência, quer dizer. O amuleto é aqui que você pega os 45 de Spirit, não tem pra onde você correr. Ele tem que ter Accuracy, Critical Chance e level de melee skills. Esse bônus, tanto na luva como no amuleto, não é mandatório. Mas dá pra você... Porque dá pra você substituir por resistência se a coisa estiver muito feia. O Global Defense você pode substituir tanto por evasão como por evasão na armadura. O Anoint de Vulgar Methods está aqui só porque eu sou preguiçoso. Porque na realidade, o melhor Anoint para usar é esse daqui. E eu não troquei ainda, porque eu já capei crítico faz tempo e esse Anoint tá ali. Então se eu colocasse esse daqui eu ganharia mais dano e mais chance de stunar. Na bota você precisa de Deflection, efeito para Socket, resistência, vida. E 2 sockets. Porque para ajudar a capar resistência. Você não precisa de Movement Speed, porque se você observar, eu vou até remover a bota para você ter uma noção, o que manda na mobilidade da sua habilidade, da sua build, é Tempest Fury. Então não faz diferença você ter Movement Speed na bota. Eu só estou usando essa porque eu já tinha e não quis ir atrás de outra. A armadura, pelo menos 2,100 de evasão, com uma tonelada de resistência e deflection e vida. O elmo é o Constrict Command. Esse elmo vai sair, eu vou explicar como contornar ele no POB, mas esse elmo vai ser nerfado, vocês podem ter 1 bilhão de certeza, mas enquanto não está sendo nerfado, continue utilizando ele. 2 sockets para ajudar a capa resistência, beleza? Fechamos a parte dos equipamentos, a gente vai para as joias. É aqui onde mora também mais um pouquinho do segredo da build. Você precisa de Chakra Rhythm, certo? Na Megalomaniac, para economizar pontos e não precisar pegar ele aqui. Chakra Rhythm te dá Attack Speed e combo adicional. É tudo que você quer. Você gera combo para Quarterstaff, você gera combo pro sino, beleza? Aí eu peguei essa joia aqui, que dá uma tonelada de Attack Speed, Skill Speed, Evasion e ainda dá Life Gain Kill, que dá uma sobrevivência extra pra build. Esse Skill Speed aqui, ele funciona diferente do Attack Speed, porque ele é aplicado em cima da base da habilidade e não na sua Attack Speed por completo, certo? Então, mesmo assim, ele é um modificador bom, então eu acabei pegando ele aí. E a razão pela qual você precisa ser Lightning Damage é especificamente essa. Você consegue fontes de crítico e crítico bônus em 2 tipos de joias do jogo, que é nas Emeralds e na Saphire. Na Saphire você consegue tanto o Global quanto o Spell, só que na Emerald você consegue apenas para ataque. O porquê você não vai de Saphire? Porque você quer Evasion e Accuracy, e isso só existe nas Emerald Deals. E de quebra você também tá ganhando Lightning Damage Penetration, que só existe na Emerald Deal. Então não tem por que você ir para outro tipo de joia, certo? Você vai pegar aqui Critical Bônus e Critical Ataque, Penetração, seja Evasion ou seja Accuracy, para capar a Penetração e o Crítico. Capando penetração e crítico, a gente vai para outro tipo de joia.
E é o segundo motivo pela qual tem que ser Lightning Damage. Você quer muito Attack Speed e é só na Emerald Dew que você consegue Attack Speed. Então você vai pegar uma com Double para Quarterstaff e uma com, no caso aqui, Double Quarterstaff, né, que é Quarterstaff mais Attack Speed global. Então é a mesma coisa que um Double porque os dois dão a mesma quantidade. Ter já cura-se ou evasão e penetração de Lightning e resistência. Se você não quiser mais tanta a cura-se que é convertida em Attack Speed, você pode pegar a Evasion aqui que dá na mesma, ok? E você precisa de uma Timeless Ruby para ser colocado nesse local aqui. E ela tem que dar rage e ganha um melee hit. Por quê? Porque você vai gerar 3 de rage por ataque. E rage dá more damage, então você precisa disso. Beleza? Agora a gente vai para as habilidades. Primeiro eu vou explicar a questão da Quarterstaff. Você pode ver aqui que ela tá com Charge Profusion e mais Quarterstaff Strike não gera charge. Para contornar isso, eu usei Culmination, que é um suporte que eu posso colocar em habilidades que não ganham combo e elas passam a poder ganhar combo infinito. E eu uso Shimis. Eu nem sei falar o primeiro nome desse suporte, mas basicamente é um suporte que para cada ponto de combo você tem 10% de chance de ganhar uma Power Charge. Com 50 combos, 5 Power Charge, que é o que você tem. Antes que vocês falem, não é pro Flicker especificamente isso. Dá pra usar no Flicker também, eu vou chegar lá e vou explicar, mas é basicamente assim. Tá atacando, usou o Quarter, ainda segurando o Flicker, Quarterstaff, ele vai gerar as Power Charges e vai gastar instantaneamente com o Flicker, se você estiver segurando o botão. Então, o Flicker em si não pode gerar Power Charge, mas ele pode gerar combo. Então, se ele pode gerar combo, você pode usar isso aqui para dar um burst na build se você já tiver com o buff do Charged Staff, beleza? No Flicker eu já expliquei para vocês a ideia que eu precisava pegar uma tonelada de Attack Speed, peguei a Attack Speed onde deu, o que faltou a gente vai ter que se virar nos 30. Primeiramente, a trindade aqui. Eu uso Death para não gastar mana com Helmut Surrounded. Eu uso Pinpoint Critical e Lightning Attunement. Isso vai ser repetido na maior parte das minhas habilidades. Eu uso Attack Speed, rápido de ataque, certo? E Higward Therapist. Você tem que tomar cuidado com esse suporte porque é o seguinte, ele tem um efeito em cada Whipple set. Se você tiver no Whipple set 2, ele te dá muito dano, mas ele tira muito Attack Speed. A ponto de você ver aqui, ó, fica com 3 ataques por segundo em média. Entendeu? Ele tira muito Attack Speed. E não é o que você quer perder. Então, por ver as dúvidas, desativa o Whipple set 2 aqui, pro Flicker sempre usar ele no Whipple set 1, não importa o que você fizer, beleza? A gente tem o Tempest Fury, que é a sua habilidade aí para single target. Os mesmos suportes até o Attack Speed, a única mudança é no crescendo. Porque o crescendo faz com que o último hit dele, esse rainho aí, ó, se repita 2 vezes. E é a parte que mais dá dano da habilidade. E eu uso o crescendo 2 por causa desse More Attack Speed aqui. Eu tava usando o crescendo 3, mas eu percebi que parece que os raios que saem dos clones não acertam o alvo, o mesmo alvo. Eles só acertam alvos diferentes. Então eu descartei. A gente tem Staggering Palm, que é um buff. Os mesmos 3 suportes. Faz você atacar mais projéteis, né, em forma de nova, em volta de você. E aumenta a porcentagem de stun. Staggering Palm é basicamente aqueles ventinhos que tava saindo no vídeo inicial aí da build que vocês viram. Para vocês ativar isso aqui, basicamente você está usando o Flicker e você vai apertando o botão do Staggering Palm enquanto você ainda está usando o Flicker. Você não precisa parar de usar o Flicker para usar ele. Porque você só precisa stunar para ganhar o buff. E como vocês podem ver aqui, ó, ela tem um stun build-up muito alto, então não tem necessidade de você ficar utilizando infinitamente. Ele até tem 2 detalhes específicos aqui, que o primeiro deles é ele funciona mais ou menos igual o Flicker, a diferença é que ele não teleporta para o próximo alvo. Mas ele consegue buscar o alvo que seu mouse está em cima. Então se você tiver bastante mob perto de você, você pode estar usando ele aí consecutivamente para capar os 30 segundos, que é o máximo do buff, e sair deletando a tela. Esse buff é bom para ajudar no clear e na linearidade do Flicker. Porque o que acontece? Como eu mencionei para vocês, o Flicker ele é doido, ele pula para onde ele bem entende. Com esse buff você vai atacar a tela praticamente inteira, então você vai estar limpando a sua volta. Então o Flicker vai ter mais uma tendência aí para frente, entendeu? Tem Pest Bell, que é basicamente a habilidade para burst de dano em boss.
Eu tô usando nele de complemento, além dos 3 suportes base, Overabundance, que faz eu poder ter 2 sinos. Só que, pra mim não precisar bater, colocar um sino, depois bater e colocar outro sino, eu tô usando o Delay Gratification, que faz com que com uma única instância de combos eu possa usar os 2 sinos, certo? A única dificuldade aqui é que ele aumenta 150% da dificuldade para você atingir a condição da build. No caso aqui, a condição do sino é conseguir, se eu não me engano, 8 ou 6 hits. Mas você vai precisar bater 10 vezes só, né? Porque sobe para 10 aqui. A build clicou, 10 hits. Clicou por 2 segundinhos com o flicker, 10 hits. Então, você bate esses combos, tanto da Charger Staff quanto do sino, muito rápido. Da Charger Staff não, do Quarter Staff Strike. Esse daqui é a razão pela qual eu estou usando esse Flask aqui. Porque você precisa de um Mana Flask instantâneo para essa build por causa dessa habilidade. Ela é uma habilidade de ataque, mas o Death Support, essa linha específica não funciona nela. Porque eu não sei se é porque ela não, embora ela seja uma habilidade de ataque, ela não é uma habilidade de hit propriamente dita, ela é um buff quando você usa ela. Então você não consegue ignorar o custo de mana dela. Então você precisa disso aqui para encher a mana o mais rápido possível, porque um clique é o suficiente para você tá pegando a mana aí necessária, beleza? Porque você vai encher 30%, 30% disso aqui é mais ou menos uns 110, 120, então você vai, com um clique, vai encher toda a mana necessária para usar o Charge Staff. Eu uso Storm Wave, não tem muita necessidade, eu uso ela simplesmente porque tem alguns boss que eu não gosto de estar muito perto, então eu deleto eles de longe. Eu tenho Herald of Ash, eu uso Herald of Ash porque ele é um complemento de dano e clear, certo? E ele não tem condição, a única condição dele é você matar um inimigo com ataque, exceto ataques do tipo Herald. Então, Poggers, bateu, explode a galera em volta, causa um dano em todo mundo, o próximo alvo que você bater tem menos vida e morre mais rápido, e isso ajuda o Flicker a continuar indo sempre pra frente. Eu uso Precision para dar um pouco mais de attack speed, na verdade muito mais attack speed para build, porque você converte a Accuracy em attack speed. Esse Vitalidade é para ajudar um pouquinho, a mitigar um pouquinho o dano dos degens. Canibalismo não tem como você jogar sem ele, porque a build tá sempre, às vezes ela apanha e você quer encher sua vida o mais rápido possível. Então você mata, como você tá matando muito mob, ela acaba enchendo a vida. E também, além desse detalhe do canibalismo, eu já vou mostrar para vocês que eu tô usando o Orof Resolve, que é um Flask instantâneo. Não precisa ser ele, pode ser qualquer Flask de vida, desde que ele tenha esse modificador de aplicar 30% instantâneo. Porque você toma um hit, você já quer encher a vida o mais rápido possível para não ficar apanhando. Tô usando área para bater no maior número de alvos possível. E no Herald of Thunder, eu uso praticamente os mesmos suportes, só que eu não uso Death porque não tem necessidade, esse Lucky Hit não faz tanta diferença para ele. Então eu pego mais dano e eu uso esse suporte Elemental Focus. Por quê? O Herald of Thunder não pode aplicar debuff. Então é indiferente eu perder a capacidade de infligir ailments, porque eu já não posso infligir ele com essa habilidade. Pega o level para Lightning Skills. Dá para você usar aquele suporte novo, que dá 10% de qualidade, mais um level. Mas é muito caro e não tem necessidade. E no Wind Dancer, você vai utilizar o que mais te agradar. Tem pessoas que usam ele para utility, mas eu prefiro usar ele para dano. O porquê disso? Essa habilidade, ela tem 31k de dano flat, sem contar esse more damage que ela ganha por stack. No meu caso, eu tenho 3 stacks e ela tem 150% more damage. Essa habilidade, na verdade, ela deve ter aí uma média de quase 200k average. O que é dano average? Que é o dano que ela bate em um único hit. Entendeu? É diferente de DPS. E aí, para efeito de comparação, se você observar aqui o nosso quarto strike nosso terceiro strike, quer dizer, dessa habilidade, que é a nossa habilidade main, ela não chega nem a 60% do dano daquela skill no average. Então é muito forte. Os inimigos batem em você, eles morrem instantaneamente.
e como um plus ainda. Porque o que acontece? O Wind Dancer, ele é um ataque. Então ele pode provocar o Herald of Thunder e ao mesmo tempo ele pode provocar o Herald of Ash, certo? E ele também pode provocar o Staggering Palm se você tiver bufado. Então é Poggers. Sobre o Charged Staff, antes que eu me esqueça, só para finalizar aqui, é o seguinte. Você juntou 50 combos, você instantaneamente vai usar a pote de mana, apertar o botão que está o seu Quarter Staff Strike, ele vai fazer isso aqui. Na hora que você fazer, vai gerar as Power Charges. Você não pode estar segurando o Flicker quando você apertar o Quarter Staff Strike para poder gerar as charges pro Charged. Isso acontece porque, como eu mencionei lá em cima, se aparecer o Charge e tá segurando o botão Flicker, tome com todas elas. Aí você vai usar o Charged Staff e vai voltar a atacar. Isso é muito rápido, tipo, como seu personagem tem muito ataque speed mesmo, você quase nem vê ele fazendo essa mudança. Tanto que se você ver lá no vídeo na hora que eu uso isso, vocês nem percebem a hora que eu ativo o buff, tá ligado? Porque é muito rápido. E agora a gente vai lá pro POB para dar continuidade, beleza, galera? Bom, aqui dentro do POB, eu vou mostrar para vocês as configurações. Eu vou começar pela parte custom. Vocês podem ver aqui, tem algumas coisas que não aparecem no POB, então você tem que configurar manualmente, que é a qualidade, um ponto da skill tree e o suporte. Aí você vai ver que tem o Charged Staff, que esse buff eu não consegui mostrar dentro do jogo para vocês, mas ele dá aproximadamente 3 milhões de dano, sabe? 2 milhões e 600 no meu single e dá quase 500k no Flicker, 400 e pouquinho ali. Esse buff aqui você pega quando você consome uma Power Charge, não precisa consumir mais de uma. Esse total aqui é quando você consome 5. Isso aqui você pega na campanha, quando você despeja os líquidos lá naquela parte de escolher o cálice que você quer. Esses 5 atributos é uma parte da Trial of the Ancestors. Parando para pensar bem, eu deveria ter pego as resistências, porque são 3 estátuas, cada uma dá uma resistência para você ou um atributo, você escolhe. Isso aqui é do monge, na hora do monge eu vou chegar aqui e voltar para explicar para vocês. O personagem tem 30 de rage, porque eu consigo gerar rage através da Time Lost, então é 30% maior damage. Ele tem 50 de choque. Esse efeito de 50% de choque acontece porque eu penetro 75% da resistência elemental. Então vocês veem aqui, ó, eu coloco 75, não muda nada. Eu poderia estar com a Hackeata Flow, sim, eu teria mais dano, só que eu teria que fazer Chain Swap. Então, para evitar mexer com Chain Swap, eu já fui lá e meti 75 de penetração de resistência Lightning, que resolvi o problema, ok? Agora, aqui nas skills, eu não sei calcular direito o Tempest Bell, mas é mais ou menos 2, certo? É 2 Tempest Bell, só que eu não sei como que funciona. Então eu não vou falar sobre isso aqui, mas o que eu posso garantir para vocês é que tem muito dano, mas muito dano mesmo. Tanto que vocês viram que na hora que eu coloco o Tempest Fury e o Tempest Bell, a vida do boss fuma, ela some, certo? Tempest Fury tá contando 4 vezes aqui, porque são 2 vezes do Last Hit. E aí os 4 primeiros hits antes do Last Hit dessa habilidade, se você somar, dá mais ou menos 2 vezes o dano da habilidade. Então, se você colocar aqui 4 vezes, é praticamente o dano que você tá dando, certo? E aí a gente vai pra Tri em si. A Tri é essa para todas as versões da build que eu vou mostrar para vocês. Então, algumas pequenas alterações, mas em geral é isso aqui. Eu maximizei essa build otimizei essa build, quer dizer, da melhor forma possível para você economizar uma quantidade de pontos. O porquê? Você precisa fazer uso do maior número de sockets possíveis para estar fazendo utilização de uma tonelada de deals aí. E no caminho você tem que capar Attack Speed, Deflection, Evasion, Crítico, Penetração, tem que capar uma tonelada de coisas, certo? E devido a esse fator, por exemplo, eu poderia estar vindo aqui pegar Attack Speed, só que eu gastaria 1 ponto. Então, para evitar isso, eu trabalhei com tudo que tivesse no caminho, certo? Sobre o bônus lá de crítico, ele vem dessa parte aqui, ó. E toda vez que, como eu venho aqui para pegar 2 Power Charges, toda vez que eu gastar uma Power Charge, eu ganho 30%
Bônus crítico, isso aqui aplica para os 3 pontos para uma única Power Charge, beleza? Antes de continuar falando das classes, eu vou falar sobre o problema do Surrounded. Tem 13 pontos aqui, ó, nessa região, esses dois e esses aqui, que é do Elmo de Surrounded, que é o Elmo de Constrict Command. Isso aqui vai sair, beleza? Então, quando ele sair, você vai ter que contornar alguns problemas da build da seguinte forma. Usando esse elmo, com 2 sockets mais ou menos, com o corrupt de uma Power Charge. Ele é barato de conseguir porque ninguém usa ele. A razão disso é porque ele vai suprir o ataque speed que você vai perder. Agora o dano, você vai arrancar os 13 pontos e distribuir por dano na tri. Pode ver ó, que tem vários pontos de dano nas proximidades que faz você suprir esses 13 pontos que você está perdendo aqui. Beleza? Então não é muito difícil. Porém, você vai perder o Death Support. E essa habilidade ela consome muita mana. Então você vai ter que pegar Lich na arma, Lich na bota, Lich nos rings e pegar esse ponto aqui para você dar Lich de mana. Então você vai ter que estar aí fazendo um bem bolado para poder manter a habilidade se utilizando constantemente. Não é difícil, mas é só aí já uma dica, porque o Constrict Command eu tenho quase certeza que vai sair. Se ele não sair, aquele suporte sai, ok? Agora rapidinho pelas classes. No Warrior em si, essas duas classes eu não criei, porque é baseado em armadura. Eu teria que trocar a gear toda e os pontos de evasion, então eu não quis perder tempo mexendo com isso. Titã. Basicamente você vai criar o Titã por causa de números. Hook Inform dá bastante coisa, ó, você vê o tanto de coisa que ele tá dando aí. Então Hook Inform é muito forte. Tem a pochete do caralho, que pra mim, se se desse menos 10 ao status, seria melhor que essa porra dessa pochete. Pierce Impact faz seu personagem stunar com maior facilidade, ou seja, quando ele tiver com 70% da barra, o próximo hit que você der no boss vai dar aquele heavy stun. Então, é bom por causa disso. E aí você pode selecionar, você quer vida ou mais dano quando ele tá heavy no stunned. Como você viu, eu já fumo o boss com facilidade, então eu preferi pegar vida. Próximo personagem aqui que a gente tem é o Monk, que eu acho que é o que mais muda por 3 detalhes em si. O primeiro deles, você não precisa de Spirit. Você consegue pegar Spirit na... tirar o Spirit do amuleto, certo? Pode ver que fica até sobrando 66 aqui. Você ignora a resistência elemental, ou seja, você não precisa penetrar. Ou seja, salva pontos da tri. E nas deals você salva um prefixo, fazendo com que você possa usar deals com double prefixo de accuracy e evasion, além dos outros 2 sufixos que você vai precisar nelas, que normalmente é crítico ou ataque speed, certo? E ele tem um ponto aqui, que é o que faz essa versão ser broken, porque é o seguinte. Esse ponto monge avatar é basicamente uma forma que seu monge entra quando você junta 100 pontos. Para isso aqui procar com eficiência em boss, você precisa ter esse ponto aqui, ó. E você tira o choque, aplica o choque, tira o choque, aplica o choque. Então aí você vai ganhando pontos. Mas a realidade é que você não precisa disso no mapa. Então você estaca os 100 pontos até chegar no boss, certo? Com muita facilidade, por sinal. E aí tem um suporte novo. Eu não tenho muita certeza, eu não cheguei nem a testar, porque na época eu nem conhecia esse suporte. Mas o que ele faz? Ele aplica faz com que durante os 10 segundos que você atingiu a condição da skill, você possa usar ela 2 vezes sem atingir a condição novamente. E essa habilidade ela dura, se eu não me engano, 16 a 17 segundos. Então você vai usar aí, quando estiver dando uns 8 segundos, você reusa ela e você consegue manter ela ativa por uma média de quase 30 segundos aí, beleza? O que isso faz? Eu vou desativar aqui para vocês verem. O Evasion é das deals, eu deixei marcado especificamente para falar para vocês isso. Mas eu vou desativar para vocês terem uma noção. Perceba o dano do Tempest Fury aqui embaixo, ó. Vou tirar aqui. Certo? More Elemental Damage. Você viu que quase dobrou o dano? Então você basicamente vai fumar o boss sem nem precisar usar Tempest Bell. É por isso que Monge é broken. Eu acho que é a versão mais forte para matar boss, beleza? Ignora essa versão, ela é uma bosta. O único ponto que seria legal é esse daqui, mas o problema é que ele tem um delay para poder ativar esse efeito. Se você estiver gerando volátil, esse delay nunca ocorre,
que é basicamente 4 segundos. Terminou de bater, gerou volátil, 4 segundos você ganha o bônus de ataque. Para ser 3 segundos você iria gastar ponto aqui, ainda assim não resolveu o problema dessa classe. A gente tem a Huntress. Na Huntress, essa daqui, a Amazon, você ignora porque a arma dela é mais complicada ainda de conseguir do que a arma base da build, porque você precisa de uma arma com muita accuracy para tirar proveito dessa classe. A gente então tem a Ritualista, que é a versão mais fácil de capar resistência. Tá com dificuldade de capar resistência? Pega a Gear, muda para Ritualista porque você tem um anel a mais. O legal da Ritualista é porque você pode usar ringue de Elite, certo? Extra ainda, se você já tiver capado as resistências. E você também tem esse ponto aqui, quando você apanha, você regenera a vida bem rápido. E esse ponto, ele é meio que meme, mas é o menos meme de todos os que estão aqui. Por que vai acontecer? Seu personagem corta a mão e ganha um buff aleatório de um mob no mapa. Na hora do boss, você cortou a mão, ativa o buff, e aí você pode ganhar buff de ataque, enfim. É só estar ali por tá, beleza? Agora a gente vai pro Mercenário, que foi onde eu mais me diverti. Gêmeo Legionário não tem segredo, basicamente você ganha de tudo nesse ponto, e você ganha aqui mais dano que você dá level para skill. Esse ponto aqui da Quality, você vai ganhar 10% more critical chance. O que faz com que o Gemini Legionário seja a classe mais fácil de capar crítico. Legal? Agora a gente vai pro meu favorito. Essa aqui foi a minha versão favorita de se jogar, viu? Que é o Witch Hunter. Por quê? O Witch Hunter, ele tem um Explode. Esse Explode proca Herald of Thunder, Herald of Ash. O Witch Hunter também tem esse ponto aqui, que tira a concentração do boss, que reduz o cooldown dele e a skill speed. E enquanto ele tá com a concentração quebrada, você causa 40% more damage. Aí entra um ponto. Qualquer pessoa são da cabeça viria pra Colin Strike, porque é forte e pá. Mas eu, como sou um psicopatinha, peguei esse ponto aqui. O porquê? Eu usei essa arma aqui no Witch Hunter. The Last Lament, que é aquele crossbow que consome vida quando bate. Eu usei ele especificamente por causa da habilidade que ele dá. Essa habilidade, eu peguei um com uma habilidade de level 20 para ter 5 sockets. E o que acontece? Essa habilidade em si, ela não consome sua vida. A única condição dela é encher a barrinha. Então você deixar lá no Ripple Swap, encheu a barrinha, chega no boss, você fuma ele. Por quê? Eu tirei todos os pontos de ataque speed e coloquei o máximo de critical chance possível com a The Last Lament. E o restante eu coloquei em dano. Então eu chegava no boss, ele caía em questão de milésimos de segundo. Era muito forte mesmo. Então essa é literalmente a versão mais forte para matar boss depois de monge. Na verdade eu acho ela até mais segura, porque The Last Lament faz você atacar de longe, né? Então você não precisa estar ali perto do boss igual o monge precisa. Questão de segurança e para matar boss com tranquilidade é ela. Para fumar o boss é o monge. Então são os dois melhores boss killer aí. Aí a gente tem a Ranger, certo? Na Ranger a gente tem a Pathfinder, que é a versão mais tanque, porque ele tem esse ponto aqui, que faz com que essa Evasion também aplique para Elemental Reduction, isso é muito forte. E você pode ver que o personagem, essa build eu fiz baseado no level 100, não precisa ser level 100, ela fecha level 95, restante eu coloquei em Evasion e etc, pra só dar um burstzinho na build. Porém, o Pathfinder, você vê que ele tá level 100 aqui, ó, mas tá sobrando 6 pontos, então ele tá equivalente a level 94, por causa desses dois pontinhos aqui. Então, além desse ponto aqui que vai te deixar muito tanque, você alcança os seus pontos da tri mais rápido. E aí você pode ficar imune a um ailment. Eu escolho Ignite porque Evasion, mais uma vez, é fraco contra a Degen. E aqui você pega um pouquinho de skill speed, além de ficar inafetado da slow. Isso é legal porque mantém a sua continuidade do flicker. Mesmo se você tiver naquele chãozinho que dá slow em você. E aqui eu tenho uma relação de amor e ódio com essa segunda classe. Por quê? Ela seria perfeita para build. Por causa desses dois pontos. Seria a melhor classe, inclusive. Porque tem o índice que dá 30% de skill speed e 150% de evasion, certo? E ainda, quando você tem Tailwind, se você apanha, você perde 3% less damage para cada um Tailwind que você tem. Você estaca 10 em coisa de um segundo, então você tem aí 30% less damage. Isso aliado com Deflection é muito forte. O problema é que, além desses dois pontos, o restante é descartável.
Você não pode vir para cá porque isso aqui, aliado com ressonância, seria você ganhar Power Charge. Mas você não dá Electrocute, você não dá Pin e você não dá Freeze. Critical Weakness não faz diferença nenhuma porque você já tem o crítico capado. E Callet Shot, se isso aqui tivesse como reduzir o intervalo entre a aplicação da Mark, seria bom, mas não tem como. Então, ela ao mesmo tempo ela é perfeita por 2 pontos e o restante é tudo refugo. Por isso, eu acabei não jogando muito tempo com ela. E como bônus, eu vou deixar para vocês Hollow Palm. Hollow Palm eu dou preferência para ser de monge, beleza? Tem aqui, ó, você vem aqui no default, muda para Hollow Palm. A vantagem do Hollow Palm é o seguinte, você não precisa passar de 5.0 de Attack Speed, certo? Então você pode tirar esse pontinho aqui e colocar mais dano e tirar Attack Speed da Tri para capar o Critical Chance. A razão disso é porque na Hollow Palm você usa Thunder Fist. E essa Thunder Fist, ela tem uma habilidade que foca a cada segundo, ela só pode focar 5 vezes. Então, Thunder Fist dá critical base para quando você está desarmado. God, mais dano para complementar os seus hits. Você não precisa usar o Belt, você pode usar um Belt com Corrupt de Energy Shield, beleza? E a armadura você tem que trocar por uma armadura de pelo menos 2.800 de Evasion, não precisa de vida nela. E a bota, você tem que ter uma bota de pelo menos 400 de Energy Shield, certo? No mesmo padrão, você só tira o Deflection dela, da bota. A razão disso é porque você vai usar uma Heroic Tragedy. Vai ver aqui, ó, voltei pro monge, né, de Hollow Palm. Você vê que a Tri tá um pouquinho diferente, ó. Eu pego alguns pontinhos aqui em cima para dar um burst no Energy Shield e na Evasion e desço pra Hollow Palm. O motivo disso é porque quando você coloca um Heroic Tragedy de Vorana e você pôs o máximo de força que você precisa, ou quer dizer, de inteligência que você precisa, destreza que você precisa, você pode estar aí chuchando força para converter essa força em Energy Shield. Então você pode, ó, você anota aí, o personagem vai ter, tirando as questões aqui, ele vai ter 77% de Evasion, 2k 500 de Energy Shield e 1k 400 de vida. Então ele vai ser bem resistente, beleza? E é a versão mais barata para começar, porque você não depende nem da luva e nem do amuleto, e nem do belt. Ou seja, ao mesmo tempo você não precisa gastar aí 28 divines nos dois Talismã Oficiros que vai na luva e 28 divines que vai no belt. Beleza? Galera, fechou. O guia ficou um pouquinho longo. Eu peço até desculpas porque é o meu primeiro guia e eu estava muito animado para mostrar para vocês essa build que eu tenho uma satisfação imensa de jogar com ela funcionando dessa forma no Path of Exile 2, porque no Path of Exile 1 o Flicker é a minha habilidade favorita, certo? Nos próximos vídeos eu vou tentar ser um pouquinho mais objetivo e muito obrigado. Pessoal, só mais uma coisa antes que eu me esqueça, se inscreva-se no canal e deixe o like porque isso me ajuda muito. Valeu!